Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando agora. Meu nome é Gerlane Pimenta e eu sou da diretoria do Sindicato dos Bancários do Maranhão. Esse é o programa Na Boca do Caixa ao vivo e hoje nós vamos conversar com algumas das nossas lideranças sobre os ataques que os funcionários públicos e os bancários vêm sofrendo durante essa pandemia. Queria aproveitar para apresentar os nossos convidados especiais. Hoje nós conversamos com a Natália Lucena, vice-presidente do Sindicalho, Sindicato dos Trabalhadores da Assembleia Legislativa do Maranhão. Boa noite, Natália. Obrigada por ter aceitado o convite. Boa noite, Gerlane. Boa noite, pessoal. E também conversamos com o deputado federal, Bira do Pindaré, bancário, ex-presidente do Sindicato dos Bancários do Maranhão, professor e advogado. Boa noite, Bira. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Deixa eu ligar teu microfone aqui, porque ninguém ouviu teu boa noite, por favor. Boa noite. Boa noite, gente. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, na companhia de Gerlane, da Natália. Satisfação. Vamos lá para o debate. Vamos sim. Importante, gente, você mandar o link dessa transmissão para os seus amigos bancários, para os seus amigos trabalhadores públicos e para todos aqueles que têm interesse em conhecer os ataques que estão sendo impetrados todos os dias contra os trabalhadores nesse país. Tá? Essa live é uma promoção dos Sindicatos Bancários do Maranhão e também da Frente Nacional de Oposição Bancária, que tem, entre os sindicatos, além do Maranhão, os sindicatos bancários de Bauru, do Rio Grande do Norte e de várias outras oposições. Tá? Participe com a gente, mande a sua pergunta, mande o seu comentário, que no final das explanações os convidados vão responder. Eu queria começar conversando com a Natália um pouquinho, a respeito de uma realidade que os bancários talvez não conheçam tão bem, mas também é tão atacada e tão difícil quanto a nossa, que é a realidade dos trabalhadores públicos da Assembleia Legislativa do Maranhão, né? Natália, explica para a gente como é que está a situação de vocês nessa pandemia e como tem sido esses ataques lá para vocês. Boa noite, pessoal. Desde o início da pandemia, né, a chegada da pandemia aqui, ela alterou muito a realidade de todos. Lá na Assembleia, a gente vem num estado de funcionamento parcial dos setores, desde o dia 21 de março, se eu não me engano, e alguns setores vêm trabalhando normalmente, o que é bem complicado, já que mais de 70% dos servidores efetivos da Assembleia, eles são do grupo de risco. Então, em alguns setores, é simplesmente impossível que todos os servidores estejam afastados. O sindicato, a gente vem tentando um diálogo com a Assembleia, porque estamos em vistas de retomar as atividades, né? Foi publicada uma resolução agora, no final de maio, a partir do dia 8 de junho, começar a retomar todas as atividades da casa. Foi publicada algumas medidas de emergência, são medidas básicas de emergência, distanciamento dos servidores, utilização de máscaras, álcool em gel, enfim, medidas básicas que o próprio sindicato chegou a tentar conversar com a casa, né? Foi enviada uma carta, foi enviado um documento para o presidente da Assembleia e para os diretores. A gente, infelizmente, não teve retorno. O diálogo sempre foi complicado, mesmo antes da pandemia, né? E agora, com a pandemia, piorou mesmo, porque simplesmente não temos resposta. Solicitamos a realização de um plano de contingência mesmo para prestar uma atenção maior com o cuidado da saúde dos servidores. A Assembleia, que fica localizada ao lado do SEBRAE, onde foi instalado um hospital de campanha. A distância entre o hospital de campanha e a Assembleia não é 300 metros, então é uma situação muito complicada, já que não há um conhecimento real sobre o quanto o ambiente pode afetar a saúde dos servidores. Se a gente levar em consideração que a maior parte, cerca de 70% dos servidores, são idosos ou possuem alguma comorbidade, é imprescindível que a casa comece a se preocupar com o que será feito
para lidar com a saúde desses servidores. Quais serão as medidas realmente efetivas? Não há um plano de contingência, há apenas um paliativo que não pode ser feito. Não há como ser feito desse jeito. E, infelizmente, toda essa questão de diálogo, que a gente estando lá presencialmente todos os dias, tentando esse diálogo já é complicado. Então, a gente estando distante, não estando presencialmente lá, que realmente não existe uma fórmula de diálogo. Estamos em junho, desculpa. Não há uma mínima conversa sobre o concurso que está aí, deveria já ter saído e até agora nada. Cobramos respostas, né? A sociedade cobra respostas sobre isso. Afinal, foi uma decisão judicial que ordenou o concurso. E, mesmo assim, há uma grande dificuldade de diálogo. Essa gestão atual da Assembleia foi uma gestão que veio com a ideia de uma maior comunicação com os servidores, mas a realidade que a pandemia ela expôs com maior clareza, digamos assim, acho que o diálogo não faz parte, infelizmente. Natália, acho que travou um pouquinho, né? Acho que a gente não está conseguindo te ouvir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar um pouquinho com o deputado Bira do Pindaré e já a gente volta a conversar contigo. Antes, eu queria aproveitar para mandar um beijo para o Ivaldo Coqueiro, que está acompanhando com a gente, Rodolfo Luiz, que também está acompanhando com a gente, Ângelo Freitas, boa noite, Ângelo. Tem um fake aqui de junho. Essa posição bancária me faz rir bastante. Mas, enfim, deputado, enquanto a gente organiza um pouquinho com a Natália, eu queria, primeiro, de novo, agradecer por você ter aceitado o convite e depois conversar um pouquinho. Nós sabemos que o último ataque que aconteceu no final do mês de maio, o MP936, foi só um dos vários ataques via medida provisória que o governo federal tem tentado aplicar. E também a gente sabe que existe uma certa resistência no parlamento. Eu queria que você conversasse e tentasse, se for possível, né, falar um pouco de todos esses ataques que os trabalhadores no Maranhão e no Brasil têm sofrido. Olha, primeiro, boa noite mais uma vez a você, Gerlane, a todos aqueles que nos acompanham nessa live, a Natália, agradecer imensamente o convite, dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu que fui presidente do Sindicato dos Bancários, tenho muita honra, né, dessa experiência que tive na minha história, na minha trajetória, e graças a Deus o sindicato continua sendo uma trincheira de luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, da categoria, né, e isso para nós é motivo de muito orgulho, né, por isso é uma satisfação muito grande realmente estar aqui essa noite conversando com vocês nesse distanciamento social, usando essas ferramentas tecnológicas que nos permite trocar alguma ideia sobre os diversos assuntos que estão aí colocados. Nós vivemos um momento atípico da história da humanidade, algo que ninguém previa, que era uma situação como essa de uma pandemia que atacou o mundo inteiro, né, e de maneira violenta. Nós enfrentamos, na verdade, uma verdadeira guerra, né, contra um inimigo invisível, que é o coronavírus, que provoca essa doença chamada e batizada de Covid-19. E no meio dessa pandemia, a gente tem que enfrentar as mais diversas situações, porque, infelizmente, nós não temos apenas o vírus, né, para combater o vírus da doença Covid-19. Nós temos também o vírus que está instalado no governo federal brasileiro, né, que é o presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que, nesse momento, quando a gente mais precisava de alguém que liderasse, né,
essa luta e essa guerra contra essa maldição dessa doença, que já fez aí mais de 34, possivelmente agora à noite teremos informações que já ultrapassamos 35 mil mortos no Brasil, já somos o terceiro país do ranking mundial em número de casos e de óbitos, né? Então nós, infelizmente, não temos um governo nesse momento, pelo contrário, é um governo que rema contra a necessidade que a população tem nesse instante. Isso é lamentável, é dramático, e hoje é uma constatação mundial esse comportamento vil, né, do presidente da República no Brasil, né, tanto é que até o seu ídolo, né, que é o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, hoje deu uma declaração dizendo isso, né, que se os Estados Unidos tivessem seguido o caminho do Brasil, teria 2,5 milhões de pessoas mortas, né, por conta dessa crise sanitária. Então, uma crítica que vem do seu principal aliado, dizendo exatamente aquilo que nós estamos denunciando desde o início, porque vocês sabem que desde o início a colocação do presidente é de que isso era uma gripezinha, era um resfriadinho, que não tinha a menor preocupação, que ele tem corpo de atleta e que não ia acontecer nada, enfim, e ele sempre lutando para quebrar o isolamento social, né, guerreando com o governador, guerreando com a ciência, né, com a saúde, com os ministros que ele mesmo nomeou, tirando 2 ministros em menos de um mês, e agora nós estamos sem ministro da saúde, numa guerra sem comandante. Não há quem comande nesse momento o exército que nós temos para enfrentar essa guerra, que são os profissionais da saúde em todo o Brasil. Então, esse é o drama que a gente vive. E no meio disso, ao invés da gente ter que se concentrar completamente no enfrentamento dessa pandemia, aí vem as diversas ações do governo contra os trabalhadores, as trabalhadoras, contra o povo em geral. Aquilo que o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, aliás, hoje é dia do meio ambiente, nós temos que saudar todos aqueles que lutam por esta causa no Brasil e no mundo. O Ricardo Salles disse naquela reunião horrorosa lá, que parecia mais uma reunião de sindicato do crime, mas naquela reunião ele disse que tinha que aproveitar o momento para passar a boiada. E é um pouco o que eles fazem em todas as frentes, em todas as esferas e em todas as dimensões, né? De maneira que eles aproveitam o momento da pandemia, a pretexto de apresentar sugestões e propostas para atenuar o impacto dessa pandemia na economia, eles aproveitam para introduzir diversas medidas que são prejudiciais à classe trabalhadora. E aí vem todo um rosário de situações. Primeiro, nós tivemos a medida provisória 905, que era a medida provisória chamada do contrato verde-amarelo, que, graças a Deus, caducou, né? E nós conseguimos, numa luta de resistência, evitar que aquela medida provisória fosse aprovada pelo Congresso Nacional, portanto, ela foi desfeita. Mas aí depois veio a medida 936, que é a medida provisória que tenta atenuar o impacto no setor econômico em relação ao desemprego, reduzindo o salário e proporcionalmente reduzindo jornada e até suspendendo contratos de trabalho, coisa que era absolutamente, né, admissível o debate, porque nós sabemos que realmente há um impacto muito grande na economia, porque as empresas, sobretudo as micro e pequenas, estão fechadas em grande parte do país e precisavam encontrar uma mediação para isso, para ajudar a preservar os empregos de milhares de trabalhadores. Mas aí eles aproveitam essa medida e introduzem diversas maldades, como, por exemplo, essa em relação à categoria bancária. E aí eu queria fazer um destaque especial, porque eu fui a voz que se levantou no Congresso, na Câmara Federal, para alertar para a gravidade que era isso, que isso aí comprometia direitos da categoria, que é a 7ª e 8ª hora, colocava em risco e comprometia um direito histórico da categoria bancária,
que é a jornada de 6 horas, e tentava ali, de uma forma muito estranha, resolver um problema que é uma questão de direitos da categoria, que estão ajuizadas na justiça, portanto, um passivo trabalhista, que eles tentavam resolver numa canetada dentro dessa medida provisória. E diga-se passagem, esse assunto da jornada dos bancários nada tem a ver com essa medida provisória. E foi nisso que nós batemos fortemente. O que tem a ver jornada da categoria bancária com a questão das medidas para atenuar o impacto da economia nesse momento de pandemia do coronavírus? Não tem nada a ver. Então, era uma coisa completamente estranha. No Congresso Nacional, a gente chama isso de jabuti. É quando você tem um texto de uma lei e dentro desse texto tem coisas que são estranhas. Tem nada a ver com o objetivo daquela legislação. E era o caso que estava colocado, né? Como, aliás, na 905, da mesma forma, também era um jabuti. Né? Só que na 905 tinha muito mais jabuti do que na 936. Só que na 936 eles insistiram nessa questão da categoria bancária. Eu fiz a defesa, tivemos ali a companhia de alguns partidos que nos acompanharam nessa orientação, né, o PCdoB, por exemplo, o PDT, mas outros partidos, infelizmente, mesmo da oposição, seguiram por esse caminho e eu acho lamentável. Ainda tem, né, uma discussão, ainda tramita, ainda não está concluído, mas a gente sofreu essa decisão que eu considero extremamente prejudicial à categoria bancária, mas tenho muita honra de ter preservado a minha coerência. E não para por aí, Gerlane. Nós temos agora também a medida provisória 927, que é outra medida provisória, que também vem nessa linha, Rodolfo, um grande abraço aqui para você, vem nessa linha de tentar equacionar os problemas decorrentes desse momento de pandemia, e mais uma vez eles estão trazendo diversos jabutis, coisas estranhas dentro do conteúdo da matéria da 927, que ainda vai ser destrinchado, porque ainda não entrou na pauta, mas deve entrar nos próximos dias. Então é uma situação grave, porque afeta, inclusive, os caixas executivos, como está sendo perguntado aqui pelo Alonso José. Afeta os caixas executivos, porque pela regulação atual, essa situação de trabalhar 8 horas, quem tem gratificação, se aplicava a quem é chefe. Agora não. Por essa decisão, vai se aplicar a qualquer bancário que tenha uma gratificação superior, igual ou superior a 40%. Portanto, é um prejuízo para a categoria. Eu sou bancário de carreira da Caixa Econômica. Eu não perdi o meu vínculo com a categoria. Eu vou me aposentar como bancário, diga-se passagem. Eu não estou na aposentadoria especial dos congressistas. Eu estou na Previdência Geral e na Previdência Complementar da FUNCEF. Então, eu me mantenho plenamente na minha condição de bancário. E se tiver que encerrar o mandato, volto para a categoria para atender lá no balcão do Fundo de Garantia, como eu estava no momento em que fui eleito deputado estadual e agora no terceiro mandato já como deputado federal. Portanto, é uma situação realmente lamentável o comportamento do governo e de uma ampla parcela dos partidos de direita e do centrão, que nesse momento, ao invés de concentrar a luta contra a pandemia, se aproveita de maneira oportunista, extremamente agressiva e violenta para tirar direito de trabalhador. Não é momento para isso e nós estamos travando uma grande luta de resistência para preservar direitos da categoria bancária e do conjunto da classe trabalhadora. Muito bem, deputado. Obrigada pela sua atuação. A Natália conseguiu entrar agora. Está ouvindo a gente bem, Natália? Estou. Por enquanto. Está muito ruim a internet, gente. Desculpa mesmo. Não, imagina, a gente entende como é que funciona. Você estava no meio da explicação sobre os ataques que os funcionários públicos também vêm sofrendo. Você está me ouvindo? Sim, estou mais ou menos. Está cortando o áudio. Está muito ruim mesmo.
eu imagino que você queira continuar, né, a explanação sobre os ataques, tá bom? Sim, sim. Fica à vontade, então, para concluir o que você estava dizendo. Eu nem lembro onde eu parei, gente, desculpa. Como eu vim dizendo, né, o diálogo, ele vem sendo muito difícil nesse momento. Sempre foi um diálogo difícil, nunca foi fácil, na verdade. Mas com esse período de pandemia, essa operação de trabalho remoto, estamos num momento em que o trabalho remoto está sendo priorizado, o que é outro problema para o servidor, porque muitos servidores não têm estrutura física para realizar esses trabalhos, e a própria casa não anda disponibilizando todo o aparato necessário. Hoje a gente vem fazendo um trabalho remoto aos trancos e barrancos. Mas, enfim, o diálogo ele vem sendo difícil mesmo. O sindicato se coloca numa posição de querer buscar, né, essa conversa, porque a gente sabe que é importante. A gente sabe que esse momento é um momento em que a gente não pode recuar, na verdade, porque o que mais afasta, né, o que mais que é a tendência essa tendência de não dialogar, de não buscar não aceitar o nosso diálogo, na verdade, é a tendência a piorar, já que é um período muito, muito crítico. É um período que se vale da necessidade de que precisa economizar, não pode gastar mais. Então, assim, várias das nossas proposições junto à Assembleia vão ficando em pausa. Teoricamente, maio é a nossa data base, e estamos em junho, e não houve que se falar na reposição inflacionária, a gente vem perdendo, né? Já vem perdendo de anos, e aí veio ataques do governo federal para a questão de repasse de dinheiro. Foi-se convencionado o congelamento dos salários dos servidores. Há uma ideia muito errada de que nesse país, no geral, né, de que os servidores, eles quem tem que pagar essa conta, quando na verdade não é. Não deveria ser os servidores, não deveriam ser os trabalhadores privados, nem os trabalhadores privados, nem os trabalhadores públicos, né? A MP, que é o alvo aqui da nossa conversa, ela é uma MP que ela enfraquece muito a atuação do sindicato tanto junto às entidades públicas como às privadas. A gente tira, né, o sindicato de atuação, a gente julga que o trabalhador ele pode se representar nesse sentido, mas quem é o trabalhador que é forte o suficiente para se impor contra o patrão, de negar um acordo de redução ou um acordo de suspensão, que é o ponto ali da medida provisória. Então, a gente tira o sindicato de foco. Na verdade, existe uma máquina pública de opinião de colocar o sindicato como sendo algo desnecessário, quando, na verdade, a gente deveria fortalecer o papel do sindicato como sendo indispensável e não desnecessário. A MP ela reforçou, né, essa ideia de atacar as entidades sindicais e enfraquecer mesmo nossa luta. Pode parecer que não tem nada a ver com a gente, mas tudo está interligado. No minuto que eu digo que o sindicato ele não é necessário para lidar com os trabalhadores, eu estou dizendo, estou atacando todas as entidades sindicais, né? Estou dizendo que nenhuma delas é necessária. E a gente sabe que sem lutar, sem tentar tanto o diálogo, tanto um diálogo mais brando como um diálogo mais duro, nada se alcança nesse país em relação à classe trabalhadora. Já vem de cerca de 2 anos que a gente vem sofrendo ataques diretos
nos direitos trabalhistas. Eventualmente, isso está atingindo o setor público. É muito preocupante, é muito, muito complicado tudo que está acontecendo. Eu espero mesmo que quando essa pandemia acabar não, quando a gente for voltando aos poucos, né, não vamos acabar certamente tão cedo, mas que quando a gente vier voltando, a gente consiga lidar e se impor no sentido de não recuar na luta dos nossos direitos. Hoje, lá na Assembleia Legislativa, existem muitas pautas que precisam ser retomadas com urgência. A questão de aposentadoria dos servidores, que a maioria está em tempo de se aposentar, e não há um plano sólido para organizar essa questão das aposentadorias. É uma pauta que não dá para esperar, a gente não pode esperar que daqui a um ano a vida normalize e só aí a gente voltar a discutir essa situação. Bem como a luta nossa mesmo pela reformulação do nosso plano de cargos, que é uma luta que a gente vem de anos. Vou fazer 8 anos de Assembleia em breve, e é uma luta que vem desde que eu entrei. Todas as gestões que passaram de lá até aqui já são 3 gestões diferentes, todas elas prometem diálogo e o diálogo não vem, né? Com o advento do coronavírus e tudo mais, a palavra de ordem é economizar. E quando a gente fala em economizar, a gente tem que pensar que é a Assembleia devolvendo dinheiro para o Estado, quando a Assembleia dizia claramente para a gente, enquanto sindicato, que não havia, mal havia dinheiro para cumprir com suas obrigações já existentes. Então, a gente sabe que o diálogo é realmente muito, muito complicado. É importante que o servidor ele tente se aproximar mais do sindicato, ele apoie as atitudes do sindicato, participe tanto das nossas assembleias. Hoje estamos com esse problema de aglomeração e tudo mais, mas existe uma preocupação nossa em organizar algo virtualmente para aproximar os servidores, conversar com os servidores, ouvir suas demandas, porque eu tenho certeza que cada um tem questionamentos. Já são quase 90 dias, né, distante, todo mundo afastado, teoricamente. Então, sabemos que existem demandas, alguns servidores com demandas mais urgentes, já estamos tentando agora, a gente sabe que o mundo mudou, que as relações sociais elas vão mudar, então o Sindisalem, a gente vem atuando em busca de conseguir virtualizar um pouco mais as nossas demandas e se fazer presente um pouco mais nas redes sociais, que é para não se afastar do servidor nesse momento. É isso. Eu já nem sei o tempo aqui. É isso, gente. Perfeito, Natália, perfeito. É importante lembrar que existem alguns sindicatos, claro que todos os sindicatos cumprem um papel muito importante, mas existem alguns sindicatos especialmente combativos que têm se colocado na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores, e o Sindisalem, o Sindicato dos Servidores da Lema, com certeza é um desses. Deputado, tem uma pergunta aqui do Manuel, que eu acho que a Natália também pode comentar um pouquinho disso. O Manuel Pereira pergunta o seguinte: deputado Bira, em tese, como fica a situação dos bancários de bancos públicos, cujos editais de concurso rezam que o trabalhador bancário teria 6 horas trabalhadas por dia e 30 horas semanais? A lei pode retroagir e passar por cima dessa forma de contratação? É bom lembrar que, além de bancário, Bira é advogado, né? E em relação, depois, se a Natália quiser comentar, existe uma luta histórica do Sindisalem pelo concurso na Assembleia, né?
Se o Bira puder começar, depois a Natália comenta um pouquinho da situação de vocês também. Tá, Fica à ok. vontade, Bira. Olha, eu entendo que não, né? Não pode retroagir para prejudicar uma questão de direito adquirido, mas certamente vai ser uma demanda aí a mais na justiça, que o sindicato certamente vai ajuizar, mas é uma batalha que se abre, né? Se gera aí uma nova expectativa de luta por conta dessa questão que é uma questão jurídica, né? De fato, eu, quando fiz o concurso da Caixa Econômica, estava lá escrito em todos os manuais e nos editais, enfim, que a jornada era de 6 horas. Então, como é que agora você modifica? Então, aqueles que já estão na categoria e que ingressaram por intermédio de concurso, certamente terão legitimidade para reclamar judicialmente a respeito disso. Agora, o prejuízo fica, sobretudo para aqueles que estão chegando, né, que não têm a mesma garantia, a mesma proteção, né, fica um prejuízo muito grande, porque agora você pode quebrar com a jornada de 6 horas, que é uma conquista histórica da categoria, que existe desde 1933. E é bom que se diga, as 6 horas não foi uma concessão de nenhum governo, não foi uma concessão de Getúlio Vargas, ou quem quer que seja da época lá em que isso foi implantado. Na verdade, foi uma conquista da categoria fruto de luta, de organização, de mobilização, de greve. Conquistaram perante as empresas bancárias na época. E isso ficou tão consolidado que vem se reproduzindo ao longo do tempo. E aí, mais recentemente, ela se incorporou à CLT. Então, a incorporação à CLT, ela vem depois. Ela não existia desde o início. Ela já era uma conquista consolidada e se incorporou naturalmente à CLT, passando a ser um direito permanente de toda a categoria bancária. E agora trazem isso. O que a jornada tem a ver com a pandemia? O que isso vai gerar de emprego? Né? Pelo contrário, vai gerar demissões. Porque se nós vamos precisar de menos gente para trabalhar, porque tem mais gente trabalhando 7 horas, 8 horas, é claro, né, que os bancos vão incentivar demissões, vão, né, estimular demissões em todos os segmentos da categoria. Então, é esse o resultado que nós certamente teremos com essa decisão drástica de tentar fragilizar essa conquista histórica das 6 horas, que é uma conquista da categoria. Verdade. Lembrando que os concursados da Caixa Econômica de 2014 já têm vários direitos retirados, né? Existe uma hierarquia de funcionários, conforme o tempo foi passando e os concursos foram se realizando, que tem cada vez menos direito. Inclusive, eu até estou sentindo falta dele aqui, do Jobert, que sempre acompanha as nossas lives, que é um concursado que não tem direito a plano de saúde. E ele sempre pergunta, nós temos essa ação judicializada. Jobert, eu tenho certeza que depois você vai ver essa live, a ação continua, não temos novidades, mas enfim, a gente está tendo que judicializar para ter direito aos nossos direitos, que é um absurdo, né? Antes de passar para a Natália falar para a gente sobre a luta para o concurso público na Lema, eu queria aproveitar para mandar um beijo para a Perla Bervanga, que está acompanhando a gente, o Eudo Rafael, que é do Sindicato dos Bancários do Acre, que também é um parceiro de lutas nosso, também a Gisele, presidente da PCF, beijo Gisele, que apoia essa luta, o Ivaldo, o Alberto Félix, delegado sindical lá do Itaú, Valdir, beijo, Mário, Arnaldo Almeida, que é vizinho do deputado e é nosso diretor do jurídico. É o síndico. Beijo, Arnaldo. Um abraço para Arnaldo, um abraço. Regina também está acompanhando a gente. Jacaré. Que bom, nosso Jacaré, Gabriel, meu amigo Jacaré. Que Caixa. Beleza. Rapaz, tem uma companhia de luxo aí. Beijo para todo mundo que está acompanhando. Natália, a nossa luta por concurso no setor bancário é histórica. Vocês também têm essa luta. Diz para mim como é que está se desenhando isso e como é que tem sido o diálogo a favor dos concursos na Assembleia Legislativa. Olha, é muito complicado falar disso, porque se a gente levar em conta que a Assembleia ela foi judicialmente condenada a abrir concurso em setembro de 2018, se não me falha a memória,
eu acho que foi final de setembro, deveriam ser iniciadas as inscrições, o prazo para início das inscrições que foi dado foi em abril de 2019. Estamos em junho de 2020 e não há nenhum movimento de abertura desse concurso. É muito difícil. Hoje, existem grupos, né, de estudo para esse concurso. Eu estou sempre recebendo perguntas do pessoal. E aí, quando é que vai abrir esse concurso? Será que sai? Será que não sai? Então, não sai. Desculpa. Não sai. Provavelmente esse ano não teremos nenhuma novidade. Gente, minha garganta. Ui. Acontece. Engasgou. Toma água, toma água. Fala com a minha mãe. Cadê a água? Cadê a água? Levanta o braço assim. Peraí, não. A cara da minha mãe. Não vamos. Bira, perguntar uma coisa enquanto a Natália não volta. Uma pergunta que o Rodolfo, nosso diretor de formação, fez muito interessante. Nós podemos acompanhar durante a votação do MP 936 que durante o voto de alguns partidos, especialmente do PT e do PSOL, eles citaram que foram orientados pela Confederação do Trabalhador Bancário, a Contraf, que é ligada à CUT. Como é que você vê uma confederação que deveria defender os nossos direitos indicar a votação numa emenda que retira os nossos direitos? Como é que você vê isso? Olha, eu fiquei espantado, na verdade, Gelane. Achei super estranho. O que explica isso? Qual é o fundamento? Qual é o motivo? Né? Tentava ali obter uma explicação dos diversos interlocutores dentro da própria Câmara, né, de outros deputados, mas ninguém conseguia me justificar. Ele dizia, não, vai ser vantajoso para o bancário. Eu disse, meu amigo, qual é a vantagem? Eu sou bancário, eu fui presidente do sindicato, eu conheço a categoria, né? Já falei com a base, escutei dirigentes, escutei advogados, ninguém me deu nenhuma vantagem em relação a isso, pelo contrário, me disseram de prejuízo. Então, eu fiquei realmente espantado com a orientação desses partidos, acho que eles devem fazer uma reflexão, que não me pareceu correta, inclusive é bom que se lembre, e se resgate, que na 905, esse tema foi abordado, e na 905 a gente bateu firmemente, que eu era membro da comissão, a gente bateu firmemente nessa questão e a gente conseguiu, pelo menos, unir toda a oposição em torno dessa posição que a gente estava defendendo. Já na 900 e na 936, o assunto volta e aí, estranhamente, um setor da oposição, é bom que se diga, não foi toda a oposição, a gente tem que lembrar aqui que o PSB, que é o meu partido, orientou contrário a essa proposta, e o PCdoB também e o PDT, né? Então, oficialmente, e a rede, né? Então, nós temos que deixar claro aqui que alguns partidos tiveram uma posição coerente, assim, de se manter firme nessa linha, mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Então, eu achei lamentável isso, dialoguei demais com o relator, né, o Orlando já tinha me dito que havia uma pressão sindical. Eu digo, Orlando, me explica isso, que tinha uma pressão sindical para que isso fosse incluído. Eu digo, Orlando, mas como? Se isso é prejudicial. Mas ele mesmo assim, eu tenho que fazer aqui justiça, o relator, ele tirou da sua proposta. Ele não manteve na proposta. O texto do relator não consta isso. Então, isso foi colocado dentro de uma emenda apresentada pelos republicanos, o Partido Republicano, que é o partido da Igreja Universal. Então, foi esse partido que apresentou a emenda, que foi a voto e que foi aprovada, infelizmente, com orientação, inclusive, de parte da oposição. Tão importante quanto lembrar os partidos que votaram contra essa emenda, é importante lembrar também os partidos que votaram a favor. Aqui nós temos o Republicanos, que foi o partido que apresentou a emenda, que vai apresentar um pré-candidato à Prefeitura de São Luís, que é o deputado estadual Duarte Júnior, que também também partidos que, teoricamente, estão no nosso campo, como o PSOL e o PT.
não só votaram, mas justificaram o voto sendo como orientação do movimento sindical, que é um absurdo. A gente precisa pontuar isso, porque o calendário eleitoral está aí, ele não foi adiado, e em breve nós vamos ver muitos desses partidos pedindo voto para os bancários. É bom a gente lembrar dos partidos que nos traíram dessa vez. Natália, tomou uma água, melhorou? Tomei. Gente. Tomei, então, tô melhor. Natália, a gente tem também aqui na Assembleia Estadual os partidos que não apoiam a luta por concursos e que também apoiam os ataques, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? É uma situação muito difícil, né, ali dentro da Assembleia nesse sentido. O deputado Bira, que já esteve ali há pouco tempo e era uma pessoa de fácil diálogo com a gente, que estava sempre ali dialogando, ou pelo menos tentando. Hoje, a gente tem deputados que, por hora, se mostram a favor do diálogo, mas é aquele diálogo que não passa da porta, digamos assim. Num termo mais, numa linguagem mais fácil, é aquele diálogo que acontece, mas ele entra no ouvido, sai no outro, e não avança. A gente não consegue avançar nesse diálogo, nesse sentido. Então, há uma tentativa de avançar com a parte da presidência da casa, que foi essa gestão foi uma gestão que falou muito que seria mais aberta, mas também não é algo que acontece. Assim. São inúmeras reuniões remarcadas para datas que nunca acontecem. São respostas que a gente não recebe, né, dos deputados. Essa questão do concurso em si foi uma questão que, por mais que seja cobrado, por mais que seja falado, foi montada uma comissão com concurso, o sindicato fazia parte dessa comissão, mas nunca houve uma reunião sequer dessa comissão. Assim, o que me parece é que eles simplesmente não levam a sério. Não levam a sério o nosso posicionamento, não levam a sério as demandas dos servidores, nem a demanda social, nesse sentido, já que o concurso foi uma demanda social. Hoje, a Assembleia tem menos de 500 servidores efetivos, numa casa que tem mais de 2.000 funcionários ativos. Então, é uma desproporcionalidade muito grande. É isso. Vou ficar de novo. É verdade. Deputado, tem o Ângelo, que ele lembrou de uma coisa muito importante. É importante lembrar que a gente convidou o Sindsalem para essa conversa, porque nós entendemos que os ataques, eles não são direcionados somente aos bancários, são direcionados ao funcionalismo público, aos trabalhadores da iniciativa privada, aos quilombolas, aos indígenas. Nós estamos sob constante ataque de todos os lados. O Ângelo lembrou aqui da luta do deputado a favor das quebradeiras de coco, dos quilombolas. Inclusive, foi um dos poucos deputados que votaram contra o acordo de Alcântara, né? Um acordo que foi apoiado pelos partidos da base do governo do Estado, né? E que, recentemente, ainda durante a pandemia, teve uma reviravolta que foi uma tentativa da retirada das famílias dessas áreas, né? E também o Arnaldo lembrou uma outra luta gigantesca, que não é só dos bancários, que é contra o fechamento das agências bancárias no interior, especialmente nesse momento, das agências do Banco da Amazônia, na cidade de Pinheiro, na Baixada Maranhense, e na cidade de Bacabal. Né, deputado? Fala para a gente um pouquinho dessas duas situações, da defesa das comunidades tradicionais nesse momento e da luta para não deixar que as cidades do interior fiquem sem atendimento bancário. Na verdade, você vê que a boiada é grande, né? Porque quando o Ricardo Salles falou aquilo, a gente pensava que era só uns bezerrinhos, mas é uma boiada gigantesca que eles querem aproveitar para empurrar durante esse período de pandemia, ou seja, todo mundo preocupado com a pandemia e eles empurrando as maldades contra o povo. E aí você cita algumas coisas, né? Cita a questão das agências bancárias, né, que estão sendo fechadas, agências do BASA, lamentavelmente, né? Descabida essa decisão, desnecessária, injustificável,
né? Nós estamos falando das agências de Santa Inês e Pinheiro. Você até falou Bacabal, mas vou corrigir, é Santa Inês e Pinheiro, né? E essas duas agências bancárias estão localizadas em municípios estratégicos do Maranhão. Nós não estamos falando de pequenos municípios, são cidades grandes, dentro do nosso espectro de cidades no Maranhão, elas são cidades grandes. E infelizmente, eles estão fechando agências sob a alegação de que as agências estão dando prejuízo, mas isso não se justifica, porque, na verdade, o Banco da Amazônia ele tem que ser analisado na sua totalidade. É um banco público. Você não pode analisar agência por agência. Não é um banco privado que só abre agência onde dá lucro. Isso aí quem faz é o Bradesco, é o Itaú, né? Mas os bancos públicos não. A lógica é o contrário. O banco público tem que chegar aonde está precisando. Então, muitas das vezes, a agência chega antes do desenvolvimento, porque a agência e o banco, com o crédito e suas políticas, é que vai levar ao desenvolvimento. Então, é uma lógica diferente. E é exatamente isso que justifica nós temos no Maranhão, um estado que a gente sabe historicamente pobre, mas nós temos Banco do Brasil, nós temos Caixa Econômica, nós temos Banco da Amazônia e temos Banco do Nordeste. E tínhamos o Banco do Estado do Maranhão, que foi privatizado, né, em governos anteriores aí do Fernando Henrique Cardoso, junto com a Rosiana Sarney, privatizaram o Banco do Estado, né, que foi um prejuízo para o Maranhão. Aquilo não ajudou em nada, né, e vários estados mantiveram seus bancos estaduais, e para eles é vantajoso. Hoje eles têm vantagem em ter um instrumento bancário atuando dentro do âmbito do Estado. E nós perdemos esse instrumento. Então, é uma lógica perversa, é uma lógica, na verdade, de desmonte, de ataque aos bancos públicos. O Paulo Guedes deixou muito claro o que ele deseja fazer com os bancos públicos no Brasil, quando ele se referiu ao Banco do Brasil, e a forma que ele se referiu, totalmente desqualificada, dizendo que o Banco do Brasil não significava nada, tinha que fechar, tinha que privatizar, tinha que entregar. Então é essa lógica desses que hoje governam o nosso país, infelizmente. Aí eles dizem assim, não, mas tem que ter o FNO. Se tivesse o FNO, que é o Fundo Constitucional do Norte, se ele fosse aplicado no Maranhão, não precisava fechar as agências. Mas, na verdade, isso aí é conversa para boi dormir, na minha avaliação, viu, Arnaldo? Arnaldo está me ouvindo aí, deve concordar comigo. Porque o FNO nunca existiu no Maranhão e as agências sempre funcionaram. Então, por que vão fechar agora? É lamentável. Eu vou deixar para outra rodada falar um pouco mais sobre também os quilombolas, enfim, que eu sei que alguém tocou no assunto, mas para não alongar demais a resposta, eu deixo para a próxima rodada, viu, Gelane? Ah, perfeito. O Oswaldo, inclusive eu queria mandar um beijo antes de conversar com a Natália, para o Alexandre, do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte, que é nosso parceiro de luta, para a Aninete também, para o Gilson, para o Beto. Olha só, Natália, o Oswaldo, ele tocou num ponto muito importante. Na semana passada, nós ficamos sabendo que quem faz uma avaliação negativa do governo Bolsonaro já é quase 70% da população, né? O Oswaldo pergunta a nossa opinião a respeito disso. Como é que a direção do Sindicalem, como é que o funcionalismo público da Lema avalia o governo Bolsonaro, Natália? Olha, eu não sei se eu posso falar por todo mundo, acho que eu posso falar por quase todos. A Assembleia, nós já tínhamos, né, no Sindicalem, pelo menos a maioria, já tínhamos noção de que seria um governo difícil para o funcionário público, um governo difícil para os trabalhadores e muito difícil para os sindicatos. Essa já era uma avaliação pré-governo. Com o passar dos meses, essa avaliação foi se intensificando. Eu acho que ainda tínhamos algumas pessoas que queriam enxergar um lado bom, mas diante da atual realidade, foi um lado bom que não foi possível enxergar, né? Eu acho que todos fazem parte desses 70%. Foi um movimento, é um movimento importante, né? Ui! Gente, eu tô muito ruim da garganta, porque desde que eu tive esse coronavírus, em março, minha garganta eu não consigo forçar muito ela. Desculpa, essas tosses aí é ainda resquício da doença de março.
Não, mas Saúde, deu para entender. Deu para entender. Queria mandar um beijo também aqui para a Célia, para o Ângelo e para Eloy Natan também, nosso presidente que está acompanhando. Bira, qual a tua avaliação desse governo, do movimento? Somos 70%, né? Qual é a avaliação desse governo para ti? Olha, esse governo é uma tragédia. É lamentável que a gente esteja enfrentando isso. Eu falei no início, né? E eu, sinceramente, espero muito que o povo brasileiro seja capaz de virar essa página, porque nós não podemos ter à frente do Brasil alguém que não tenha sensibilidade com as coisas mais elementares da existência humana. É um sujeito que a especialidade dele é brigar com todo mundo, né? O tempo todo ele está arranjando confusão. Eu tenho a impressão que ele briga até com ele mesmo, assim, quando ele está diante do espelho, ele começa a criar confusão com ele. Eu estou dizendo isso porque ele não briga só com a oposição, ele briga com o Congresso Nacional, ele briga com o Supremo, ele briga com os aliados dele, né? Tipo o Sérgio Moro, por exemplo, que ajudou a elegê-lo, né? Brigou com o Sérgio Moro, brigou com os ministros lá da saúde, que ele colocou, que eram tudo aliados dele, fizeram campanha para ele e tudo, ele brigou com os caras. Então ele briga, o tempo todo ele briga com os países do estrangeiro, brigou com a China. Para que criar confusão com a China? O Brasil nunca entrou nessa confusão. Brigou com os árabes, né? Por conta, aí é uma situação absolutamente insustentável que nós temos hoje no país. Né? É um governo antipovo, é um governo que tem ali um claro objetivo de atacar os direitos dos trabalhadores, os direitos das minorias. Aí eu entro na questão dos quilombolas. Eu tenho a honra e o orgulho de, nesse momento, presidir a Frente Parlamentar Quilombola. Eu digo isso porque, primeiro, eu sou de origem africana. Isso aqui está estampado na minha pele, no meu cabelo, na minha história, na minha trajetória, na minha ancestralidade. Né? Eu sou descendente de africanos, como a maioria do nosso povo também é descendente de africanos. E esse cara não tem respeito à nossa dignidade enquanto pessoas. Agora, inclusive, nesse contexto, né, que nós estamos vendo aí que, pelo menos algo, né, que eu considero até positivo no cenário político, dessa voz que se levantou no mundo inteiro contra o racismo. Né? Demorou, mas aconteceu. Né? E teve que acontecer lá no país mais poderoso do mundo, né, que é os Estados Unidos da América, para que isso repercutisse no mundo inteiro depois daquele episódio que aconteceu com George Floyd, que não é só nos Estados Unidos. Aqui nós temos João Pedro, né, que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, um adolescente que foi morto. Nós temos o extermínio da juventude negra. Tivemos o episódio agora do Miguel, lá em Recife, aquela coisa vergonhosa, né, de total desprezo, descuido, né, em relação àquela criança, né, negra, filha da empregada. Né? Então, são essas situações que vão remexendo com a gente. E eu hoje presido a Frente Parlamentar Quilombola, estamos travando essa luta em defesa das comunidades quilombolas no Brasil inteiro, mas de maneira especial no Maranhão, porque o Maranhão tem a maior quantidade de comunidades quilombolas do Brasil. E nós temos o caso de Alcântara, temos lá a base espacial, e eles querem, de toda maneira, expulsar as comunidades quilombolas do município de Alcântara. Nós não aceitamos isso. Nós não concordamos com isso. Nós lutamos contra isso. Então, essa é uma dura batalha que a gente trava em favor do nosso povo, da nossa gente, porque queremos o desenvolvimento, não tem isso aí, não há dúvida, que eu sou a favor da base espacial. Eu quero que ela funcione, eu quero que ela lance satélites, mas não precisa expulsar o nosso povo dali. Eles querem expulsar com outro objetivo, é de transformar aquela área num território militar a serviço dos interesses americanos. É para isso que eles querem. Não tem nada a ver com o lançamento de satélite, porque os satélites podem ser lançados ali sem precisar tirar nenhuma família quilombola dos seus territórios. Então é uma luta muito grande que a gente trava em razão desses ataques. Você sabe que eles entraram com uma resolução, a gente foi para a justiça, conseguimos uma decisão na justiça revogando essa resolução, retirando os efeitos dela. Portanto, nós estamos nessa guerra, inclusive com o presidente da Fundação Palmares, porque é o cara que hoje representa a voz do Bolsonaro, né, praticando todo tipo de achincalhe contra nós, negros e negras desse país. Eu não aceito isso. Eu não admito isso. Eu vou guerrear com todas as forças que eu tenho para derrotar essa gente e o que eles querem fazer com o nosso povo
com a nossa história e com a nossa identidade. Não podemos baixar a cabeça de maneira alguma. Desculpa aí que nessas questões eu me empolgo e eu sou muito enfático. Eu sou filho de uma quebradeira de coco e tenho muito orgulho da história da gente. Eu vim de baixo, eu vim da pobreza. Se eu tenho alguma coisa é porque eu consegui estudar e passar no concurso da Caixa Econômica Federal. Mas fora isso, é uma história de superação, de guerra, de luta, como é de qualquer pessoa nossa no estado do Maranhão. Não é uma situação, não é uma exceção, infelizmente, é uma regra. Lamentavelmente, é uma regra. Tocar no assunto do racismo é uma coisa muito importante para nós bancários, porque o setor financeiro é um dos setores mais racistas que existem. Hoje, só 16,2% da nossa categoria se autodeclara preta ou parda, que, se a gente for levar em consideração que mais de 50% da nossa população é de origem negra, é espantoso como esses trabalhadores não conseguem entrar no setor financeiro. É um assunto que diz respeito aos bancários, sim, a todos os trabalhadores, né? Recentemente, inclusive, nós tivemos algumas declarações do Sérgio Camargo, atual presidente da Fundação Cultural Palmares, contra a Alcione, né? Depois dela ter criticado as declarações dele, e houve uma resposta também do deputado nas redes sociais. É incrível como uma conquista do movimento, porque a Fundação Palmares é sim uma conquista do movimento, só que foi apropriada por um capitão do mato, sim, por uma pessoa, por um negro que está a serviço do capital. A gente não pode ignorar isso e nem pode se calar diante disso, né? Nós tivemos agora o menino Miguel, né, que é escandaloso como a justiça, inclusive, protege os brancos acusados de racismo, né? Nós temos uma população carcerária majoritariamente negra, porque os negros já são automaticamente criminalizada, enquanto as brancas, os ricos, os elitistas têm inclusive a sua identidade protegida. É um absurdo. Mas, enfim, surgem muitos assuntos. É importante a gente lembrar que o setor bancário, o setor está alheio a toda essa situação de convulsão que a gente tem, mas é importante a gente lembrar também que, recentemente, a gente teve algumas movimentações a respeito de uma pauta bem antiga, na verdade, uma pauta que vem de 2018, que é o impeachment do governo Bolsonaro. A gente tem muitos pedidos que estão sendo ignorados completamente, né? Mas agora, mais recentemente, a gente teve um pedido de impeachment popular assinado não só pelos partidos de oposição, mas também por vários outros movimentos sociais, movimentos de representação de trabalhadores, né? Será que agora vai? O que está faltando para a gente derrubar esse governo? Você quer começar comentando, Natália, ou prefere que o Bira comente? O que falta para os trabalhadores desse país derrubarem o Bolsonaro? A organização, eu acho que aqui a gente tem que lembrar de 2013, né? Hoje, o que eu vejo do governo Bolsonaro, e isso aí é minha visão pessoal, tá? É que ele vem agitando uma revolta civil. Parece que é algo que ele deseja. Ele deseja que o movimento popular se levante desorganizadamente, como está se levantando, porque a gente não se organiza, não há uma união entre a oposição para que realmente consiga levar isso para frente. O que há são setores isolados, cada um lutando sua própria batalha. E o que me parece é que a proposta do Bolsonaro é que esse movimento popular se levante e ele consiga a desculpa perfeita para intervir militarmente no país. É preciso muito cuidado nesse momento com isso. A gente sabe que a Dilma teve todo um processo atropelado por vontades políticas de cada pessoa. E aqui eu não venho defender, nem criticar a Dilma. É mesmo o processo político que levou ao impeachment dela, que foi uma coisa de apenas interesses pessoais de cada político que estava ali envolvido. E é diferente dessa situação com o Bolsonaro, porque hoje ele vem tentando dialogar com o Centrão. Ele entendeu que ele pode criticar todo mundo, mas ele precisa que as pessoas, que aqueles caras ali que ele jurou nunca se envolver, não apoiem esse pedido de impeachment. E não é à toa. Todos eles parecem
criticar o Bolsonaro, mas eles não são realmente oposição ao Bolsonaro. E isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar alerta. O Rodrigo Maia, por exemplo, ele bate no Bolsonaro o tempo inteiro, mas ele não é realmente oposição ao Bolsonaro. Então, isso acontece muito ali dentro. O Bira deve saber disso muito melhor do que eu, estou aqui vendo por fora. Então, é preciso tomar cuidado. Falta, para mim, o que eu acho que falta é a organização. Falta as pessoas se organizarem. A oposição precisa se unir. A gente não pode fazer o que aconteceu em 2018, com a oposição toda esfarelada. Bolsonaro se elegeu muito mais na falta de união da oposição dele do que realmente com o poder dele. O grande problema aqui é, somos 70%, ok, mas os 30% deles são muito fiéis mesmo. Na verdade, eles não se importam com o que ele faz. Eles não se incomodam com nada que o Bolsonaro fizer. Então, se a gente não se une do outro lado, os 70% podem se transformar em 20% aqui, 30% ali, e a gente não consegue fazer frente. A gente corre o risco de chegar a 2022 e ele se reeleger novamente, e Deus me livre que isso aconteça. Porque eu bater na madeira aqui. Já são 2 anos muito difíceis de governo, né? E essa pandemia, assim, escancarou. É inadmissível um país do tamanho do Brasil, numa situação de pandemia mundial, hoje que já somos oficialmente o epicentro da doença, não temos um ministro da saúde, de fato um ministro da saúde. Um país que trocou o ministro da saúde 2 vezes em plena pandemia. É inadmissível. Mas mesmo assim, quem é a favor dele continua lá. E o grande problema é que quem está contra ele ainda não conseguiu se organizar de fato para tirar ele, porque em qualquer outra situação, se a gente pensar numa situação dessa, anos atrás, num governo Dilma, num governo Lula, os movimentos de oposição já teriam se levantado e arrancado eles da cadeira deles. Mas o Bolsonaro, ele continua passando e passeando e fazendo o que ele bem entende no cargo, né? Parece que ele gosta de brincar ali, ele não se comporta como presidente, e isso é muito triste para a gente enquanto população, né? Porque é verdade. Vamos sofrendo com isso. Precisa se organizar, é preciso que toda a oposição, e mesmo quem não se intitula como oposição, mas que hoje entende que não deveria ter tido, né, esse posicionamento nas eleições de 2018, é preciso que todo mundo se organize e consiga encontrar uma pauta em comum para poder levar esse movimento aí para frente. Verdade. Muito bem. Deputado. Bom, eu acho assim, falta povo, é só o que falta, né? Porque, na verdade, nós já somos 70%. Então, isso já está... Deixa eu só te interromper um pouquinho para fazer outra pergunta minha só agora. Tu acha que se não houvesse a situação de pandemia, se a gente tivesse a liberdade para ir às ruas agora, porque mesmo durante a pandemia a gente já tem algumas manifestações na rua, Exato. a exemplo, por exemplo, é ótimo. A exemplo do funcionalismo da saúde dos 2 maiores hospitais do Maranhão, que estavam na rua na quinta-feira. Na quarta-feira, aliás, né, que estavam se manifestando. Se não houvesse o contexto da pandemia, você acha que a gente já estaria em convulsão, já estaria na rua, a gente já teria conseguido derrubar o Bolsonaro? Certamente isso seria completamente diferente, porque, por exemplo, os partidos, os movimentos que são mais organizados, nesse momento estão orientando de não fazer aglomerações, porque, ao contrário dele, existe um senso de responsabilidade. Exatamente. De quem está na oposição, de não ficar estimulando a aglomeração. Se está havendo manifestações, elas são espontâneas, completamente espontâneas, como foi aquele caso de São Paulo, das torcidas organizadas, ou aquela de Curitiba, né? Não tem nada, nem partido, nem sindicato, nem nada ali por trás daquelas manifestações. Portanto, é completamente espontâneo para ver a gravidade que nós estamos vivendo. Então, 70% não querem. Aí a Natália até disse assim, não, mas ainda tem aqueles que defendem tal. Só tem uma observação, Natália, esses são cada vez menos. Eles já foram bem mais. Eles mesmos dizem, eles já foram 57 milhões, e hoje não são mais. Caíram quase para metade do que eles tinham no início. E a cada dia aumenta esse cordão de arrependidos, de pessoas que desistem, que não acreditam mais, etc. Porque tem gente, eu aprendi
que tem gente que vem pelo amor e tem gente que vem pela dor, né? Então, tem aqueles que só vêm na hora que ele sente na pele. Então, enquanto não chega ali para ele está se beneficiando de alguma forma, ele está defendendo. E nisso o Bolsonaro ele tem a sua estratégia. Ele tem procurado colocar em torno de si algumas parcelas da sociedade que tem uma representação forte. A gente tem aí algum setor empresarial que é a favor dele por conta dessas medidas que tira direito de trabalhador e os caras acham que isso vai ser vantajoso para eles. Não vai ser prejudicial, mas eles acreditam, estão defendendo. Então ele pega uma parcela do empresariado para o lado dele, não são todos, mas tem uma parcela que está do lado dele por conta dessas medidas, reforma da Previdência, retirar direito de trabalhador, etc. Ele tem também o setor dos evangélicos, que não é os evangélicos como um todo, mas ele trouxe para debaixo das asas toda a cúpula dos evangélicos, né? As grandes igrejas organizadas a nível nacional, tipo Universal, não sei o quê, Mundial, tudo está todo mundo embaixo das asas do presidente da República. E eles estão lá nos cultos, nas pregações deles, defendendo o Bolsonaro. Então, existe uma parcela desse setor e existe a parcela também da segurança pública, que ainda também se beneficia de alguma forma, né, as Forças Armadas, mas também os militares que estão lá na ponta. Então, é o que segura ainda alguma coisa, né, de representatividade desse setor que apoia o Bolsonaro. Então, é um setor real, existe, está lá. E nós precisamos continuar trabalhando. Agora, nós temos que olhar para o outro lado. Nós somos 70%. Nós somos a grande maioria do país. E acho que o que unifica nesse momento é a bandeira da democracia. Nós temos muitas diferenças. Dentro da esquerda mesmo tem muita diferença. Com a centro-esquerda, centro-direita mais ainda, mas nós não podemos, nesse momento, ignorar o prejuízo, né, que esse governo representa para a sociedade e para a história do Brasil. Então é preciso que a gente se una em torno dessa causa da democracia. Achei bonito a torcida organizada lá dos times São Paulo gritando democracia. Aquilo foi maravilhoso, foi lindo, porque foi espontâneo, né? Eu não estou aqui defendendo se eles cometeram algum excesso, eu acho que isso aí nós não concordamos. Nós sempre fizemos manifestações pacíficas e defendemos isso, manifestações pacíficas. Agora, tudo tem um limite, né? E eu não sei qual é o limite de cada segmento envolvido nesse país. É bom lembrar que nós fazemos manifestações pacíficas, mas a polícia nunca foi muito pacífica com a gente. Nunca foi. É na porrada, é no cacete. Então, esse papo de pacífico é relativo, né? Em 2013 eu sofri bastante. Em 2013 foi bem complicado. Verdade. Gente, já estamos nos encaminhando para 1 hora de live. Tem muita conversa, tem muitas outras coisas que eu queria compartilhar com vocês, mas não vai dar tempo, né? A gente precisa ficar dentro do horário. Eu queria agora, para fechar, primeiro, lembrar que essa live ela acontece toda quarta-feira. Hoje, essa semana, excepcionalmente, a gente está indo ao ar na sexta-feira, problemas de agenda, mas na quarta-feira que vem tem mais. A gente ainda vai conversar com os concursados da Caixa Econômica que estão nessa luta para serem convocados, e nesse momento de pandemia a Caixa precisa. Tá vendo, Natália, como quando a gente vence a batalha do concurso, a gente precisa entrar numa outra batalha para que os aprovados sejam convocados. A gente também... Chamados, pois é. A gente também precisa conversar sobre fechamento de agência, existem muitas conversas que a gente precisa ter. Então, toda quarta-feira, às 19 horas, aqui no Facebook do Sindicato dos Bancários, a gente tem essa conversa. Queria convidar todo mundo a continuar acompanhando e compartilhando, tá? E agora, para finalizar, eu queria pedir para vocês as considerações finais, que os recadinhos que vocês querem deixar para a categoria bancária, para a categoria de servidores da Alema. Posso começar contigo, Natália? Pode sim. Se eu não engasgar novamente. Pessoal, foi muito bom ter essa conversa aqui, né, com vocês. Estamos num momento que a palavra de ordem deve ser união na luta pelos nossos direitos mesmo, porque chegamos num ponto em que a retirada de direitos ela já é uma realidade, né? Ela já faz parte do cotidiano,
E se direitos estão sendo retirados, a gente tem que pensar o quanto será difícil conquistar direitos. São direitos históricos sendo retirados, tanto dos servidores como dos trabalhadores. Então, conquistar tanto eles de volta como novos direitos vai se tornando cada vez mais complicado. É um momento que a gente precisa se unir, a gente precisa chegar junto enquanto profissional, enquanto servidor, né, enquanto trabalhador. A gente precisa chegar junto, precisa apoiar o Sindicalem, precisa do apoio dos seus servidores para poder continuar, para poder galgar, né, novas posições e novos espaços de diálogo, porque nem posso falar em galgar mais direitos, já que antes de conseguir direitos, a gente precisa conseguir pelo menos ter espaço para dialogar. Então, o papel de vocês, enquanto servidores da casa, enquanto filiados ao sindicato ou não, e é importante essa filiação para a gente conseguir se manter ativo, né, na nossa luta, se manter com essa proposta propositiva que a gente tem, que é uma característica do Sindicalem de sempre, mas a gente precisa do apoio de vocês, servidores. Eu sei que tem muita gente interessada no tema do concurso, é um tema que sempre chama a atenção de todos, é uma luta nossa do sindicato também, até porque, como eu cheguei a citar, a gente tem boa parte dos servidores aí já em vistas de se aposentar. A Assembleia precisa de servidores, né? Há alguns setores que são sobrecarregados. E é uma luta nossa diária. Infelizmente, com essa questão da pandemia, foi, de fato, a desculpa perfeita para parar todo esse processo. Era um processo que já vinha muito lento, mas que continuamos em cima para que seja resolvido o mais rápido possível dentro desse cronograma apertado da pandemia. Vou pedir desculpa por todas as vezes que eu engasguei, realmente é um problema. Muito obrigada pelo espaço, gente, muito obrigada pelo espaço, por participar. Foi uma experiência muito gratificante. Eu espero que tenha sido legal aí para o pessoal que estava assistindo. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece, Natália, por vocês terem aceitado. Lembrando que esse é um espaço criado pelo Sindicato dos Bancários, mas que está a serviço de todos os trabalhadores. Sempre que vocês quiserem, sejam muito bem-vindos, tá bom? Deputados, considerações finais. O que você quer deixar para os servidores da Lema e para os bancários que estão acompanhando a gente? Bom, eu quero dizer que a gente não precisa desanimar, né, com esse cenário tão difícil. Temos uma pandemia para vencer, são muitas vidas perdidas, e eu mesmo já tive diversas pessoas que eu conheço, né, que eu conhecia e que foram, infelizmente, perderam a vida em razão dessa doença, e ao mesmo tempo manter a nossa luta. Eu acho que nós estamos numa fase de resistência, já passamos por outros momentos difíceis na história desse país, mesmo recente, no período do governo Fernando Henrique Cardoso, travamos uma luta muito grande na categoria para evitar as privatizações e conseguimos, né, perdemos o Banco do Estado, mas conseguimos preservar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia. E mais uma vez essa carga volta, mas a gente tem capacidade de resistir e de dar a volta por cima. E é essa mensagem que eu quero passar para a categoria nesse momento. Dizer que foi um prazer imenso estar aqui presente, participando com vocês, e sempre que precisar, Gerlane, pode chamar que eu estou à disposição para o bom diálogo, para a boa conversa, para o bom bate-papo, e a gente assim vai acumulando forças, né, nessa luta que é muito grande e que a gente precisa manter, né, forte, firme, porque eu tenho confiança de que vamos vencer o fascismo, o racismo e defender os direitos de todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país. Essa é a nossa missão e vamos tocar para frente, até o final. Beleza? Obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. É bom lembrar que a gente não só vai chamar, como cobrar, né?
A gente tem esse diálogo, esse espaço, e a gente usa. Tá bom? Não, graças a Deus que nós temos sindicato, né, ativo, né, para cobrar da gente. Ruim é aqueles que não dizem nada, né, Gelane? Que fica no silêncio. Verdade. E a gente não sabe o que calado quer, aí fica difícil, mas é bom ter um sindicato ativo como sindicatos bancários. Que bom. Obrigada. Gente, queria agradecer a todos que ficaram com a gente essa noite. Lembrando que essa live vai estar disponível também no nosso canal do YouTube, no Bancários MA. Acompanhe, baixe o aplicativo do sindicato SEBMA, que está disponível na loja da Android e para iOS, tá bom? Queria aproveitar e encerrar e mandar um beijo também para a equipe de comunicação dos sindicatos bancários, o Luiz Vitor, nosso jornalista, a Ana, estagiária, o Hudson, nosso designer. Essa live é um trabalho de equipe e, graças a Deus, os sindicatos bancários têm uma equipe de comunicação comprometida. Sem vocês seria impossível fazer isso, tá, gente? Até quarta-feira que vem. Obrigada por ter nos acompanhado. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau.